Código de conduta e Banco Master. O que esses assuntos têm em comum? Vamos dialogar? Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui voltando em 2026 a participar da nossa bancada de debates e estou acompanhado do Felipe. Olá, tudo bem? Como vai? Mais um prazer estar aqui de novo com vocês. Mais um prazer. Se você está aqui, é porque Eu estava alguém ausente, saiu, não? Mas alguém saiu mas já? estava presente em outro local. Tem alguma definição nisso, não? Mas o Ricardo ainda está presente aqui, não? Não, ele não Aqui está, não. não Ele está tá ausente presente aqui. Presente em outro lugar. Isso. Exatamente. Mas ele ainda é do diálogo. Continua sendo, até segunda Até hora. segunda notícia. Até segunda manifestação, enfim. Então tá bom. Também estou com a Janaína, bem-vinda. Obrigada, feliz de estar aqui com vocês. E com o Felipe Marzagão. Como também. é que vai, Rafa? Tudo bem? Felipe, Jana? Tranquilos? Braga. E a gente vai debater aqui um assunto que vem... Muito atual. Vem aqui perturbando, incomodando os defensores da ética, da moral... E relacionado ao Banco Master, E os ministros a postura do Supremo, né? dos Principalmente os ministros do ministros do Acho que Supremo. mais do que o Eu Banco acho que Master, sim. né? E como a gente tem uma reputação ilibada, ao contrário de outras pessoas, né? A gente pode impor a nossa moral Boa, a eles, né? Então a gente boa. vai discutir aqui... Arautos da moralidade. Exatamente. Vamos lá, E a gente resolver vai o problema do discutir mundo aqui- agora. A gente vai discutir aqui como eles deveriam agir. É isso mesmo? Ou Como não? deveria, Claro não. que Eu claro que vou não. falar como Acho não que- deveria, né? Eu acho que estão... Ou melhor... Ou não vamos deveriam agir, Vamos exato. falar que estão agindo mal? Tem gente agindo mal, tem gente agindo bem, sei lá como tá. Esse negócio não está cheirando bem. A verdade é que tem muitas questões que estão chamando a atenção e chamando a atenção do lado ruim. Pelo que eu vi aqui, esse caso do Banco Master tem circunstâncias bastante curiosas de fatos que não andam bem. E é ruim para a justiça. Então, e por conta disso, você falou do Código de Conduta, por conta disso, o presidente, junto com alguns outros advogados, junto com a comissão aqui de reforma da Justiça, encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, para o presidente, um Código de Conduta. É só para destacar que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Não. É porque não da República. O presidente da nossa subseção de São sim, Paulo, sim. Leonardo Isso, Sica, junto com outros Partiu advogados, fizeram É uma iniciativa que partiu código- da própria OAB. de São Paulo, né? Da seccional de São Paulo, fez um código de conduta para a magistratura, para os ministros do STF e encaminhou para o presidente, que atualmente é o Fachin. E que recebeu com bons olhos. Eu achei boa essa recepção. Achei muito bom, assim, de verdade. Achei muito boa esta situação, porque a verdade é o seguinte, assim, eu vejo muitos críticos falando e vi muita discussão sobre isso, já te passo a palavra, eu vi que a Janaína quer falar, mas eu queria dizer o seguinte, eu vi muita gente falando assim, já tem a Constituição Federal, já tem a LOMAN, já tem o CNJ, ou seja, o judiciário já é tão vigiado, já tem tantas regras, já tem as leis, eles têm que respeitar as leis, já tem tantas questões para fiscalizar os juízes e ainda querem mais um código de conduta para a magistratura, mas assim, se tem... não está sendo muito atendida ou respeitada. Então, eu queria... É uma premissa interessante partir, né, da ideia de que é necessário um código de conduta para determinado profissional ou determinado agente público, como um magistrado, se portar perante a sociedade, né? E É aí necessário. Fala, Vai lá, Jana, que Jana. você acho pediu a que palavra. Diga lá. Olha, ouvindo vocês aqui, eu podia passar o dia fazendo isso, que vocês estão sendo impecáveis, o que você disse realmente faz todo sentido. Mas eu acho muito positivo dizer o óbvio. E o que a gente tem percebido aqui nos últimos episódios é que o óbvio precisa sim ser dito, e eu reforço isso em relação a vários temas. É óbvio que um julgador não deve participar de um caso que tem interesse de um familiar. Mas isso é óbvio para mim. Talvez seja mesmo o caso de colocar isso no papel e impor o cumprimento dessa regra. Da mesma forma que nós, advogados, temos regras e sobre o TED, todos aqui estamos super familiarizados e cumprimos e prestigiamos, acho que traz segurança e previsibilidade levar essa normativa para o STF, que é o topo do nosso judiciário, que dita a última regra, que dá o exemplo. Acho muito positivo. E aplaudo essa iniciativa da OAB, que depois foi endossada pela OAB Federal. O presidente da OAB, do Brasil inteiro, confirmou a importância disso. Então, tem que ser aplaudido. E pelo presidente do Supremo. O Supremo recebeu muito bem isso, inclusive nomeou a
A Rosa Veja, não, a Carmen Lúcia para ser relatora. Mas, ó, historicamente, o Supremo foi se afastando desses deveres, né? Primeiro, declarou que não se subordina às decisões do CNJ. Depois falou que o Código de Ética da Magistratura, que já existe, não se aplica a eles. E aí, aqui eu pergunto, por quê? Quer dizer, por que o juiz de primeiro grau tem que observar o Código de Ética da Magistratura e o ministro do Supremo Tribunal Federal não? Então, é uma coisa que, para mim, não faz o menor sentido. Que é o seguinte, gente, práticas extrajudiciais, ainda que lícitas, geram a percepção de favorecimento. E aqui a gente está falando do Banco Master, vamos falar do caso concreto que foi noticiado, a gente pode falar. Claro, claro. O ministro relator aí do inquérito, da investigação, pegou um jato, né, de um político, e aí tem até ligação lá no partido italiano e aqui no Brasil também, mais ligado à direita e tal, e com um dos advogados de um dos co-investigados e tal. Então, assim, eu acho o seguinte, gente, imparcialidade não é um dom divino que o juiz ou o magistrado ou o ministro nasce com isso e isso vira um direito adquirido dele contra qualquer dever ético. Então, quando se tenta impor um dever ético, aí ele fala, não, mas eu sou imparcial, basta eu saber que eu sou imparcial. Não pode ser assim. Precisa de limite objetivo, precisa de definições objetivas para tentar regulamentar minimamente isso. E aí eu jogo a pergunta para o Rafa. Por que os ministros são tão contra? Qual é o problema de admitir, olha, eu vou me submeter a um código de ética, eu vou ser a favor... Você está falando da Loman? Não. A Loman não é código de ética. A Loman tem lá pequenas... não pode ser sócio-administrador, não sei o quê, só pode fazer o magistério e tal, mas assim... O Código de Ética da Magistratura, se a gente pegar, por exemplo, essa conduta aí que foi noticiada, já está vedada ali. Já está vedado. E quando o magistrado passa por concurso, ainda que seja por indicação, né, nomeação, STJ, STF, ele sabe previamente dessas vedações, que a ele é imposta uma restrição pessoal diferente da que é imposta às demais pessoas. Então, assim... Não é uma surpresa, ele não foi surpreendido com essas vedações, né? Que, na verdade, me parece o seguinte, né? Quando alguém... São poucos, né? E aí, são poucos que têm a oportunidade de assumir a cadeira do Supremo, mas quando... Veja só, é uma impressão, não é uma informação, tampouco uma certeza, mas a impressão que passa é que aquele que ocupa, ou aquela que ocupa a cadeira, ela... sei lá, introjeta na cabeça dessas pessoas o seguinte: estou acima do bem e do mal. Ninguém pode contestar a minha conduta. E a gente vê que não é bem assim, né? E aí me lembra um ditado, me lembra um ditado popular, né? Que dizia o seguinte, falava da mulher de César imperador de Roma. Exatamente. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Isso vale para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso vale para a justiça, vale para todos, vale né? para tudo. Precisa combater não basta ser parcialidade honesto. Aparente. Ela precisa ser combatida. Não adianta ele saber que ele é imparcial. E ao contrário, e eu vejo assim, me dói pensar que é necessário positivar um código de conduta para um magistrado ou, né, para alguém que ocupa a cúpula do Poder Judiciário brasileiro se comportar. Parece tão óbvio para nós, réis mortais, Sim. de que um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode pegar um avião para assistir o seu time do coração no exterior, acompanhado de um advogado que atua no tribunal em que ele mesmo que ele não exerce tenha a sua função. Falado nada sobre o caso. Porque transmite uma mensagem eu não sei, que quebra a confiança pública. Então, você pode... eu posso imaginar o teor daquela conversa. Pode ser que eles foram conversando a respeito do jogo Palmeiras e Flamengo, mas... Quem me garante... Mas não importa nem o que eles conversaram. O ponto é que um ministro ir num jato particular não está compatível com a vida dele. Não é compatível com a vida do cara. Ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal não tem dinheiro.
ou não deveria ter dinheiro para andar num jato particular. Ponto. Isso. A não ser que, assim, com o salário dele, não pode. E não Assim, faz muito tempo. Não faz muito tempo. Desculpa te cortar, mas é para não esquecer. Não faz muito tempo, o Supremo tinha uma composição que contava com o ministro Celso de Mello, né, tido e havido como um dos grandes ministros expoentes que ocuparam até hoje. uma cadeira do Supremo. Hoje a gente não tem essa figura, né, personificada nos 10 que estão ocupando, né, porque falta um, ainda não pode nomeado. falar dos 11, né? Porque o que vem vindo aí também não tem. Os 10 que estão ocupando, excetuando ali a Carmen Lúcia, que me parece uma ministra mais ligada à liturgia do cargo que ela ocupa, né? O ministro Fachin Mas o também. ministro Celso Não de Mello, soube falar dele. em uma situação, Isso é positivo. uma situação específica, ele foi nomeado pelo José Sarney, salvo engano, né? Ele foi nomeado pelo José Sarney. Então, ele era um ministro muito de longa data lá do Supremo Tribunal Federal e distribuiu um caso que envolvia José Sarney lá para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E ele falou assim, não, eu vou me declarar impedido. Mas nada mais normal do que isso, Mas nada do que esperado. É o que a gente esperava, né? É o que a gente espera e que a gente mas não é admirável, conta. porque eu tô falando assim, não precisa admirar o que precisa ser feito. Premiar a Pronto. normalidade, né? Eu queria só trazer aqui, Não porque dá. o que acontece é o seguinte, quando você fala desses ministros mais antigos, o que me parece é que se normalizou nomear os parças para o Supremo. Esse é o ponto. Ou seja, a gente tem aqui nomeado os parças dos presidentes. E isso é fato. E sempre que tem a nomeação, tem problemas com a chancela do Senado, como a gente tem agora. Ou seja, Então, o Lula nomeou o Mas aí, Messias, Felipe, mas aí o que está acontecendo Só que agora? aí você vai entrar Ou seja, na questão agora é uma da questão, indicação. mas é uma questão É política, outra- mas é sim, exatamente mas- isso. Mas o que tem lá, os ministros que tem lá hoje são parças dos presidentes. Eu sei, mas assim, Mas o Supremo como não deveria ser instituição assim. é maior do que os seus integrantes. Mas não deveria ser A assim. gente... Não, então, mas o que eu Não estou dizendo é o deve- seguinte, o brilhantismo do Supremo não pode se confundir com o indivíduo. A gente pode fulanizar. Eu entendo o que você está falando, mas assim... Mas a fulanizaram, gente, vamos mas esse é o discutir problema. A questão do código de... Seja de quem for, se for indicado Não, ruim... O sistema de indicação, acho que, claro... Eu tô só falando que Mas fala assim- dos antigos e fala dos novos, porque os novos são exatamente isso, são parças. Mas Não, então, são as mas pessoas a mais questão... próximas dos Eu só, presidentes. eu só queria deixar claro que é o seguinte, né? Isso é importante. Tá bom, o presidente indica. É uma indicação, mas quem referenda essa indicação é o Senado. São 81 senadores votando lá. Mas isso sempre vai rolar. A gente A nunca questão teve um é, problema. seja Não, quem for, e aí? Vai valer um código de ética? Você falou, a Alemanha, o Supremo Tribunal lá da Alemanha, eles mesmos fizeram um código. Os Estados Unidos também. Teve um escândalo lá de um justice lá, que eles chamam, que pegou não sei quanto em jatinhos de viagens e hotéis, deu milhões de dólares lá. E depois disso, esse escândalo serviu para eles autodeclararem um código de ética. Agora, por que essa resistência? Porque toda essa grita por conta aqui disso, no Brasil, que deveria ser exato, feito. para ter um... Ó, a gente tava falando do jatinho. Olha o código de ética da magistratura, que o CNJ aprovou já há bastante tempo. Artigo 17. É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional. Você precisa de mais alguma coisa além disso? Claro, né? Se você tá ganhando em passagem, né? Ou seja, em vez de eu te dar dinheiro, eu pago um boleto seu. É a mesma coisa que eu te dar dinheiro. Exato. Tá na cara aqui. Exatamente. Não, aproveita. Eu tô indo pro mesmo lugar que Exato. você. Pega aqui a carona aqui Fica no meu jatinho. disfarçado. Não, Então, não mas pode. e se confirmarem a notícia da imprensa, a gente pega a mulher do Alexandre de Moraes, o escritório da mulher do Alexandre de Moraes, ganhava 3 milhões e 700 O ex-ministro da milhões. Justiça Não, agora também, né? Acabou de chegar. Teve aquela... Então, mas acabou de chegar, ou seja, 3 milhões e 600 mil reais, nós somos advogados. Assim, o contrato é absolutamente genérico e não tem comprovação de prestação de serviço. serviço efetivo? O escritório da mulher e do filho do Lewandowski também fala em 250 mil reais e eles não estão nomeados em nenhum processo do Banco Master. Ou seja, 250 mil reais é bastante dinheiro. Sim. Ou seja, mesmo que seja um escritório grande, mesmo assim, tem que ter alguma contraprova do que é, né? Por quê? Qual é o serviço prestado? E não tem isso. Então, agora, a história do Toffoli com a família dele, do resort, que funciona lá um cassino, enfim, todas essas histórias,
que me parece agora que baixou para a primeira instância agora, nesse momento. A gente está gravando na verdade, aqui, a gente estava debatendo essa questão teve uma decisão aí que algum pedaço, tem algum pedaço que vai... Que exato. Não a questão do aos Bocardo. poucos, assim, meio que camufladamente, ele está baixando alguns inquéritos para a primeira instância, mas acho que o inquérito mãe, né, que envolve o Vocaro ainda continua lá. O que eu sob... queria só falar disso é assim, porque todo mundo falando das questões ligadas ao 8 de janeiro, que parece muito, e aí eu queria só dizer e falar o seguinte, que teve um pedido da defesa para que ficasse no Supremo, o pedido foi distribuído e caiu com o Toffoli. Então, não é que ele puxou a competência quando todo mundo está falando, não, o Toffoli... Porque assim... Não, a questão é posterior, né? Uma vez que revelados esses fatos... Sim. A verdade é que, quando chegou para ele decretou o sigilo, então não se sabe por que está lá. Na verdade, fala que tem envolvimento com o Congresso, com partes parlamentares que estão lá. Então, e se tiver... Mas aí ninguém consegue controlar porque não é acessível. E aí você fica elucubrando. Quem pode ser? E aí ele recebe o material e dá um despacho falando que tem evidente comprovação de crime de lavagem, de gestão fraudulenta ou temerária e manda para o PGR, já fazendo uma análise do mérito. Prévia. Ou seja, talvez não tivesse que fazer isso. Essa crítica é cabível, fico comigo... Mas quem faz essa análise, não ocorre só com o Toffoli. Eu vou deixar a Jana falar, porque ela está falando. Gente. Não, eu estava prestando atenção e acho que dá para puxar o gancho do que o Marzaga falou sobre as diretrizes para os juízes, porque a proposta que a OAB apresentou, a OAB de São Paulo apresentou, tem uma previsão nesse sentido, permitindo que eles participem, os ministros participem de palestras, participem de seminários, desde que os patrocinadores não tenham interesse econômico nos casos que estão sob julgamento, legal, e os valores que eles tiverem recebido também tem que ser declarado, isso vai ser público, vai estar no site. Tem que informar o Supremo, e aí o Supremo eu acho mais execuível a segunda hipótese do que a primeira. É difícil de controlar, né? Não, e assim, você não sabe. E para patrocinar esses eventos, tem que ser uma empresa consideravelmente... robusta financeiramente falando. Grupo econômico, Grupo econômico. E sempre vai ter alguma questão lá no Supremo. Não tem como evitar. Uma ideia, disruptiva, hein, inovador. Como que você, na minha visão, resolveria isso? A ideia do século. Você pega o imposto de renda do juiz e aí você estipula uma proporção. Se a receita dele, que não é decorrente da atividade judicial, for igual ou superior a que ele tem como o subsídio recebido pela função pública, tem algum problema. Porque você acha que ele vai dar mais atenção para qual atividade? A que está rendendo mais ou a que está rendendo menos? É incompatível, gente. Precisa ter um critério. E no critério diz no critério da magistratura diz que os magistrados podem ser sócios de empresas, mas não podem ser administradores. Mas por que isto? Porque ele trabalha o tempo integral no Supremo. É exclusivo. Então, o que ele pode fazer? Ele pode ser só investidor. Exato. Ele não pode trabalhar efetivamente em lugar nenhum. Em outra função. Então, mas ele pode dar aula. Então, mas aí ele pode dar aula. Você que é professor, pode dar aula de manhã. E a gente tem muitos, né? Que dá aula de manhã e à tarde. E o resto fica no Twitter. Aí depois fica no Twitter o dia inteiro. Isso. É isso. Não, faz o trabalho que só é bom dizer. Que hora que você trabalha pra gente? É isso, né? Porque você é pago pra trabalhar integralmente pra gente. Aí é aquela história que a gente já falou. O presidente do Supremo é presidente do eleitoral, que trabalha no CNJ, ou seja, que horas que ele trabalha efetivamente pro Supremo? Ou seja, então eu acho que precisa falar, você é ministro do Supremo? Parabéns. Você está no maior órgão da justiça, mas agora vamos trabalhar. Para de dar entrevista, para de dar palestra, para de dar aula, É assim, isso eu acho com todos os magistrados, né? Eu sempre falo isso. E outra, vão cortar os 60 dias e parar de emendar todos os feriados e começar a trabalhar sem receber os adicionais, porque é o único cargo de confiança que ganha dinheiro quando trabalha extra. É isso. Magistratura é isso. É isso, é verdade. E aí, falando nisso, vou só ser justo aqui para falar que ontem o Dino deu uma boa decisão cortando os penduricalhos e colocando o teto.
Sei lá se vai ser efetivado isso, mas parece que é uma... É uma decisão monocrática, é uma decisão que... Eu não quero aqui... Eu só quero... Como eu falei disso, eu quero ser justo. Jogou a bomba e vai E é sair. importante dizer o seguinte, que não corta todos os penduricalhos, só aqueles que não estão previstos em lei. Então ainda tem penduricalho que está previsto na lei que vai ser Mas pago. aí são indenizações, aí eu acho até que são discutíveis mesmo. Não, Mas sem dúvida, gente. Mas assim, é como a gente tem falado nos outros episódios, né? Se você tem um serviço de extrema eficiência e qualidade e tal, é uma coisa agora. A gente sabe que na prática, né? E aí sempre a desculpa é o volume, né? Muito volume, mas assim... A gente... Você sabe, assim, o que me irrita também é essa comemoração da abertura do ano judicial dia 5 de fevereiro, no início de fevereiro. Porra, mas só vocês. O ano já não começou é só, faz tempo, né? Pra ser justo, não é só eles. Mas aí colocam na nossa Isso, conta, falam assim, foram os advogados que fizeram que lobby pediram pra parar o prazo. É. Mas assim, a gente pediu pra parar só o prazo. Não pediu pra você parar de trabalhar. Esse era o tempo que você devia aproveitar pra colocar o seu cartório em dia. E não vir agora falar que eu tô tentando enxugar o meu cartório pros processos de 10 anos. Eu vi a Carmen Lúcia ontem falando, e aí o Gilmar falou, a gente sentou em 10, mas acho que 10 não vai dar, mas dos 15 acho que é um prazo razoável. Pô, jura mesmo? É isso que a gente tem hoje? Ou seja, processo de 10 anos é um prazo razoável. Vamos baixar para 15? Poxa, não dá, né? Precisa parar com essas histórias e trabalhar. Aí para de dar aula em todos os lugares do planeta e começa a trabalhar efetivamente no Supremo, que é o seu trabalho, você vive disso. Sobre a questão dos parênteses, né? Outro dia eu vi na revista Piauí que tem uma advogada cujo marido é supostamente ali um lobista do STJ que tem relação de parentesco com um dos ministros do STJ. Aí a revista apurou o êxito dessa colega no STJ. 74%, alguma coisa assim. Eu pergunto, quem já fez aí recurso especial? Qual que é a percentagem de êxito que vocês têm em recurso especial? Um pouco diferente dessa, viu? Põe no quadro, né? Quando é admitido, aí se é provido, você põe no luminoso, exatamente. Né? Eu acho que não é nem bom falar, mas eu vou ser sincero, né? Então, mas é o que você vai falar... de ser recebido o recurso especial e ser provido, assim... É baixíssima. Então, é baixíssimo. E aí, o que acontece? É um problema para a advocacia né? isso também. Porque, assim, a gente fala muito a gente exige muito essa questão da ética, da probidade e tal, da magistratura, mas a gente não fala dos lobbyistas que são da advocacia. E também tem muito advogado que fica lá. Isso é uma coisa de duas mãos. O juiz não vai favorecer o parente sozinho. Exato. Ele precisa de alguém que está do outro lado. Mas isso acontece se combinar com os russos. E é ruim. Mas se os russos aceitam, aí... É ruim, claro, mas nós estamos exigindo uma postura dos juízes e evidentemente que eles têm que ter essa postura. Sim. Que a gente está discutindo isso durante todo esse episódio, mas também a gente não pode tirar da equação o papel... Tem que pôr o dedo na ferida. Da nossa ferida. Sabe por quê? Claro, porque, mas se não tivesse acesso na outra ponta, não tinha esse lado daqui. Claro, então, né? Mas é um negócio que um só não... Mas se cortar do outro, acaba aqui. Nessa ponta tá podre, e aí a outra ponta tem responsabilidade de fechar a porta. Só ela. Também tem que partir da nossa, de nós, a nossa... A postura ética e moral do advogado, até porque nós temos um código de ética, né? Que fala de decoro, fala de honestidade, e todos aqui pública, atuam, se debruçam a ética. respeito disso, né? Semanalmente, mensalmente. E que a gente, ruim. Diariamente, a Jana e a Cris, que são presidentes de turma, se debruçam diariamente, né? Nesses assuntos. Nessa árdua função. Mas, sem querer te interromper, mas a gente precisa encerrar aqui. E eu queria perguntar se mais alguém quer acrescentar alguma informação a respeito desse nosso Eu queria só terminar falando o seguinte, vocês acham que se tivesse um código, melhora alguma coisa? É um bom começo, eu diria. Eu acho que é um bom começo. Eu acho que tem que começar. Não dá pra ser... Porque não é só que não tem. Alguma coisa tem que ser feita. Não é só que não tem. Tem o inverso. Historicamente, eles foram ceifando toda a possibilidade de controle. Sim. E não dá. Isso transmite essa imagem de que eu estou, como você falou no começo, que eu estou acima, que a lei, os deveres deontológicos valem para os outros. Eu não, eu sou iluminado
E é uma condição minha essa de imparcialidade. A gente Não dá volta pra àquela aceitar ideia de isso. Estado absolutista Não dá. que o rei era indicado por Deus, né? Não dá, entendeu? É, Mas aquela não dá. essa pessoa que foi indicada Então, por eu Deus. acho, sim, que é um então bom ela começo. incólume de qualquer tipo de defeito. Se vai resolver, não E você, sei. Felipe, você acha que é um bom eu queria dizer começo? que só a discussão já é boa. Eu acho que a discussão também é acho. fácil. Exatamente. Claro, eu acho Acho que Exatamente. começar a discutir um código ou que existe condutas éticas para ministros do Supremo, do STJ e Sim. para os magistrados de carreira também, porque o que acontece é o seguinte, eu sempre vejo como isso reflete como a cascata do mal. Ou seja, Exato. o que o cara faz lá em cima, o juiz da aqui embaixo ponta. acha que pode tudo. Pô, eu É. também sou juiz igual ele, vou fazer exatamente igual. E aí começa a cascata do mal e as atrocidades jurídicas que a história gente do guarda assiste. da esquina, mudar né? a Na cascata época do da mal para a ditadura. corrente do bem. Esse é o nosso papel também essa é aqui, uma boa debatendo esse assunto. Mas, pessoal, eu queria agradecer a todos aqui, né, presentes. Nós que agradecemos. Obrigado, E valeu. o que Bem-vindo vocês de volta. bem-vindo de volta, Volta, espero obrigado. que fique. Vai ficar, já ficou. E eu queria, então, dizer o seguinte, o que vocês acharam desse nosso debate? Deixa um comentário aí, né, pra gente... Clica no like, Clica comenta, no like. compartilhe. Exatamente. É bom compartilhar os nossos vídeos, né, porque fomenta o debate. Fomenta o debate. É. Como o Felipe acha que é salutar. E eu também. corrente, Estou de vamos- acordo com o Felipe. Vamos fazer a corrente do bem. É isso aí. Então tá bom. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a Até o próxima. próximo. Tchau, até mais.